Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem aqui em mais um vídeo do Suno Notícias e hoje a gente vai mexer num vespeiro, ou pelo menos tentar entender como que está sendo as ferroadas desse vespeiro. Eu quero que você entenda nesse vídeo o que está acontecendo com a proposta do ICMS, que foi aprovada nessa semana. A Câmara aprovou uma proposta para tornar o ICMS sobre os combustíveis fixo e não mais uma alíquota que vai variando sobre um preço estimado final dos combustíveis. Calma, que a gente já vai chegar lá. Primeiro, a história, tá? A Câmara aprovou nessa semana esse projeto que muda o cálculo da tributação sobre os combustíveis somente para o ICMS, que é um imposto estadual, que é a principal fonte de recursos dos estados, inclusive, tá? Foi aprovado por ampla maioria na Câmara. Foram 392 votos favoráveis, 71 votos contrários e somente 2 abstenções, tá? E ainda falando um pouco sobre o histórico, o que está movendo isso? Já tem alguns meses, talvez mais de ano até, que o presidente Jair Bolsonaro tem pressionado os estados para que eles diminuam as suas alíquotas do ICMS, que tem um peso bastante importante sobre os preços dos combustíveis, tá? O governo está argumentando que existe uma forte assimetria das alíquotas entre os estados e que o consumidor final está sendo penalizado com o alto custo gerado pelo que ele chama de alíquotas excessivas. É claro que os governadores não gostam de nada disso, né? Vira aquele ruído político que a gente está bastante acostumado, mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro tem a seu favor um ponto muito importante. A nossa Constituição, já há mais de 20 anos, prevê uma legislação sobre o assunto. E cadê a legislação, Greg? Não tem, nunca foi feito. E agora o governo federal está justamente fazendo força política para tentar regulamentar isso que já é previsto na nossa Constituição. E como que é feita hoje? Primeiro vamos entender como está sendo feito hoje, para depois entender melhor a proposta. Hoje o ICMS é recolhido lá nas refinarias, ou seja, ele não está sendo cobrado diretamente lá no final, mas ele incide sobre o preço final. Ué, como assim? É isso mesmo. Ele sai da refinaria e está incidindo, mas não sobre a base do cálculo que é o preço da refinaria, e sim sobre uma estimativa do que é o preço final. Então, para que ele seja cobrado na etapa onde ele hoje é cobrado nas refinarias, você tem que determinar, mas quanto será que vai ser, então, o preço final, né, para ser a base de cálculo do ICMS? E aí existe a PMPF, que é o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final, PMPF. E essa PMPF é alterada conforme outros fatores incidem sobre os preços dos combustíveis. Então, por exemplo, o preço do petróleo, que varia, e também o câmbio, né? Porque a gente compra petróleo em dólar, e quando nossa moeda perde força em relação à moeda americana, isso significa que os combustíveis também vão ficar mais caros. Então essa PMPF vai variando, ela é atualizada de 15 em 15 dias. As alíquotas dos estados nos últimos tempos não mudaram, elas permaneceram na mesma. Só que como os preços dos combustíveis têm subido por causa da desvalorização cambial e da alta dos preços do petróleo lá fora, essa alíquota come cada vez mais uma quantia maior. Afinal, se o preço estimado no final, sei lá, 6 meses atrás, era de 5, a alíquota está incidindo sobre uma base de 5, a alíquota de 35%. Agora, se isso passou para 8, você tem a mesma alíquota sobre uma base muito maior, significa que os estados estão arrecadando mais neste momento. E por isso que o presidente Jair Bolsonaro e outros políticos, como o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, têm falado muito sobre o dever dos estados de gerarem algum tipo de contribuição nesse cenário, em que, inclusive, os preços dos combustíveis se tornaram algumas das maiores fontes de pressão altista da nossa inflação. A gente tem acompanhado isso nas nossas últimas leituras do IPCA, que a gente acompanha sempre de lupa aqui nas lives do Suno Notícias e nos outros conteúdos, né? Então, não significa que os preços estão aumentando por causa dos combustíveis, no sentido em que os governos estão aumentando as alíquotas. Não, os governos não estão aumentando as alíquotas. Mas como as alíquotas incidem sobre o preço final e esse preço final está variando para cima por outros fatores, os governos estaduais estão de fato arrecadando mais dinheiro e aí essa alíquota acaba pesando ainda mais no preço final, pesa mais no bolso do consumidor.
Para tentar resolver esse problema, o que o Congresso está tentando fazer, principalmente a Câmara, na figura do presidente da Câmara, o Arthur Lira, é esse novo modelo que foi aprovado por 392 votos. O novo modelo quer abandonar essa alíquota sobre o preço final, né, calculada pela PMPF, e quer que o valor do ICMS seja fixo, na verdade, que seja uma alíquota fixa sobre o litro do combustível. Então, você passaria, ao invés de ter uma alíquota de 35%, ou de 27%, ou de 25% sobre o preço final, você vai ter, na verdade, um valor fixo. O Estado vai lá e estabelece, são 40 centavos por litro de combustível. Beleza, mas os Estados vão ter autonomia para desenvolver esse preço? Sim, vão ter autonomia, mas calma, devagar com a dor. Não é uma autonomia plena. Os preços, esse valor fixo, vai ter que ficar limitado a uma média, tá? Os estados vão ter essa autonomia, mas o valor que vai ser cobrado não vai poder exceder a média dos preços dos últimos 2 anos, tá? Então, tem um limite. E aí esse valor vai ser fixado, dura o prazo de 12 meses, depois de 12 meses pode ser revisto? Pode ser revisto, pode subir, pode cair, mas ainda respeitando a regra de considerar o preço médio nos últimos 2 anos, tá? Não pode exceder isso aí. A Câmara está tentando fazer esse movimento para evitar justamente a instabilidade dos preços dos combustíveis. Como a gente falou, tem pesado bastante na inflação, mas há críticas, há problemas nessa proposta. Algumas justas, algumas injustas, eu vou passar algumas delas para você tira a sua opinião e escreve aqui o que você acha disso. Primeiro, os estados estão sentindo que eles vão ser punidos, né, que eles vão perder a arrecadação. Inclusive, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda Estaduais, o CONCEFAZ, estimou que se o projeto for aprovado, os estados vão perder em conjunto 24 bilhões de reais. Tá? Não é cada estado, todos os estados vão perder em conjunto 24 bilhões de reais, os estados mais, os estados menos. O estado de São Paulo seria um dos mais feridos por isso, né? Porque, enfim, também é o tamanho do estado. E um outro problema é que isso não garante que os preços vão ficar estáveis, né? Se o objetivo for estabilizar os preços, essa medida é inócua. Vários economistas e especialistas estão falando. Significa que não vai ficar mais barato? Olha, pelas contas do Arthur Lira, vai. Ele até estimou que uma redução de 8% no preço da gasolina, de 7% no preço do etanol e de 3,7% no preço do diesel. Está pedindo contribuição e colaboração e compreensão dos governos estaduais. Só que o preço dos combustíveis, como a gente estava explicando agora há pouco, não é só imposto, né? Ele varia de acordo com outros fatores importantes. Então hoje, por exemplo, a gente tem os preços dos barris de petróleo acima dos $80, algo que já não acontecia há 7 anos. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2014. E um outro fator que está pesando muito fortemente é a desvalorização cambial. Já houve momentos recentes, né, em que a gente teve o barril de petróleo acima dos $80, 7 anos atrás. Só que 7 anos atrás a gente não tinha um câmbio de R$5,50, né? Então, essa combinação de fatores vai fazendo com que os combustíveis subam, e aí o que o governo está querendo fazer, na figura do presidente Arthur Lira e tal, é limitar o custo dos impostos estaduais. E os governos, obviamente, estão revoltados com isso, não só porque eles vão ter perda, segundo o seu secretário de Fazenda, mas também porque é uma contribuição de outros fatores e o governo está querendo só tirar o naco, por assim dizer, que é dos governos estaduais. O governo, por outro lado, argumenta que os estados estão com os caixas bem organizados, o próprio Arthur Lira tem falado muito isso, e isso também é verdade, é um ponto a favor do governo, é um ponto a favor do Arthur Lira. Os governos estão com as suas contas numa das melhores situações dos últimos anos, todos os economistas que acompanham o nosso cenário fiscal dizem isso. Os governos estaduais foram bastante ajudados no ano passado pela grana que foi reposta pela União, quando houve as perdas de arrecadação motivadas pela pandemia da Covid-19, afetou fortemente as economias, aí houve essa compensação dada pela União aos estados, e neste ano os estados também estão sendo beneficiados pelo aumento da arrecadação geral, assim como o próprio governo federal, tá? Tá todo mundo ganhando nessa história. Quem tá ganhando é a gente, né? O pagador de imposto, mas o nível de arrecadação está bem acima do que o mercado esperava, inclusive vários meses de arrecadação federal acima das expectativas e as arrecadações estaduais também, entre outras coisas, justamente porque a inflação está pegando muito forte e então a gente está vivendo um cenário meio engraçado e triste, por outro lado, de ajuste fiscal via pressão inflacionária, né? E aí o governo está falando, olha, vocês estão com as contas organizadas, eu te ajudei ali atrás e tal, bem que vocês poderiam me ajudar nessa história, até porque tem um interesse comum
que é controlar a inflação, segurar os preços e, claro, às vésperas de um ano eleitoral, falta menos de um ano para as eleições, tá? Uma coisa que é importante, o mercado fica muito acompanhando de perto isso, porque, como eu falei, o preço dos combustíveis considera também os impostos, mas também os custos de extração, obviamente, o preço do combustível, do petróleo lá fora e a desvalorização cambial, que está pesando muito forte. Mas dentre esses fatores, uma coisa que sempre causa estremecimento no mercado, especialmente entre os investidores da Petrobras, é a política de preços, a política de paridade de preços. Essa política não existiu desde sempre, ela passou a valer nos últimos anos, inclusive a partir do governo Michel Temer, que herdou uma companhia estraçalhada, né? A Petrobras estava numa situação lastimável. Primeiro, ela estava arrasada pelos escândalos de corrupção, afetada na sua credibilidade, mas o seu caixa também tinha sido profundamente afetado pelas políticas da presidente petista, que fazia, entre outras coisas, com que a Petrobras segurasse o repasse dos preços, né? Então a Petrobras vendia por um valor, comprava por um valor, vendia por um valor menor, e aí ia lá e colocava o prejuízo para dentro dela. Isso foi prejudicando as contas da Petrobras, gerou prejuízos bilionários e fez com que a Petrobras, naquela época, se tornasse a petroleira mais endividada do planeta. Desde então, a política de paridade de preços tem ajudado a reorganizar as contas da empresa estatal e ela é considerada, assim, uma regra de ouro pelo mercado. Inclusive, a companhia tem vindo a público várias vezes defender a política de preços. O próprio presidente Jair Bolsonaro já mostrou descontentamento com essa política em alguns momentos, mas nunca interferiu. Isso também é um ponto a favor dele nesse caso. E o mercado vai monitorando e aí o governo vai se movimentando para tentar diminuir o preço dos combustíveis por outra maneira, não intervindo diretamente na empresa, e o câmbio leva em consideração outros muitos riscos, e aí a gente pode falar que o governo também tem culpa disso, enfim, né? Esse dólar de 5,50 tem vários fatores, inclusive ruídos internos, problemas políticos e riscos fiscais que não foram devidamente encaminhados, mas também tem a parte dos estados. Então, vamos ver como que isso vai ficar daqui por diante, tá bom? E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o Senado Federal. E aí que a coisa complica um pouquinho mais, porque embora houvesse esse apoio maciço na Câmara, né, com 392 de 513 votos favoráveis ao projeto, o Senado é a casa dos estados. E agora imagina, cada estado tem 3 senadores. Imagina a quantidade de ligações que os senadores dos seus respectivos estados estão recebendo dos seus respectivos secretários de Fazenda, falando, pelo amor de Deus, não vota nisso. Pelo amor de Deus, não vote favorável a isso, porque eu não posso perder a arrecadação. Até porque os governadores também estão ali espremidos pelo calendário eleitoral. Todo mundo tem interesse político em 2022, né, pessoal? Bom, vamos ver como que isso vai acontecer. O Arthur Lira tem jogado muito do seu peso político para favorecer isso, tem conversado com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, inclusive, e o Rodrigo Pacheco, por outro lado, já tirou um pouco do seu cavalinho da chuva ali, falou, olha, eu acho que a proposta é boa, é importante, todo o esforço é útil nesse momento, os combustíveis de fato estão muito altos, mas o Senado tem o tempo dele. Bom, vamos ver quanto tempo vai ser o tempo do Senado Federal, seja para sim, seja para não, ou se eles vão deixar o projeto ficar pegando poeira dentro de uma gaveta. Pelo sim, pelo não, ou pela estratégia da gaveta, a gente aqui no Suno Notícias permanece com as nossas lupas nas nossas mãos, acompanhando tudo e passando tudo para você, porque o que faz preço está aqui no Suno Notícias. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhem esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber mais sobre ele, joga nas redes sociais, manda no grupo do Zap, e se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações, assim você não perde nada do que a gente produzir aqui no Suno Notícias. Obrigado, até mais.